Olá, tudo bem? Neste nosso quarto momento, nesse nosso quarto encontro, continuamos o nosso diálogo. Como ocorreu essa transição do mito para a filosofia? Queremos aqui conversar com vocês alguns fatores históricos que contribuíram para o desenvolvimento e para o surgimento da filosofia. O primeiro fator que apontamos aqui foi a descoberta da escrita. A escrita até então, ela é tida como uma tecnologia, e era uma tecnologia que não era acessível a todos. A escrita ela foi desenvolvida aí pelos fenícios no século IX e no século VIII antes de Cristo e chega à Grécia através dos seus grandes sábios e filósofos, e ela era uma tecnologia transmitida oralmente e pedagogicamente de forma individualizada, tendo em vista que ainda não tínhamos as escolas formalizadas nesse modelo que temos atualmente. O desenvolvimento da escrita contribuiu para o desenvolvimento da filosofia, tendo em vista que quem domina a escrita tem maior rigor, clareza e um desenvolvimento do pensamento crítico. Ela traz uma maior possibilidade de abstração e reflexão aprimorada, já que as palavras voam e os escritos permanecem. Aquilo que está registrado através da escrita, nós podemos consultá-lo o tempo ou o modo que desejarmos. Um outro elemento que contribuiu para o desenvolvimento da filosofia, nessa transição do mito para a racionalidade, foi a moeda. Mas uma coisa tão simples, professor, por que a moeda contribuiu para o desenvolvimento da filosofia? Vejam bem, antes da moeda, as relações comerciais eram baseadas e fundamentadas em trocas. Mas o que a troca poderia acarretar? Ela poderia provocar injustiça, como por exemplo, eu trocar um dia de trabalho por um quilo de carne, eu trocar um quilo de carne por um saco de farelo, eu trocar um saco de farelo por um saco de milho ou coisa parecida. O que a moeda possibilitou? Ela possibilitou criarmos mentalmente a noção abstrata do valor que vai estabelecer uma medida comum para objetos e coisas que são diferentes, além de impulsionar o desenvolvimento do comércio e das primeiras navegações. Um outro fator que contribuiu para o desenvolvimento dessa transição do mito para a filosofia foi a lei escrita. Veja bem, em todos os lugares que temos acesso, na escola, na família, na igreja, nas instituições sociais, essas instituições sociais são pautadas por regulamentos, né. Na escola nós temos o nosso regulamento, a igreja tem o seu regulamento, na família nós temos o nosso regulamento, os nossos combinados, os nossos acordos. Então a lei, ela possibilita que as pessoas tenham, atitudes comportamentais que não vá invadir o espaço do outro, porque aquilo que está registrado, que está escrito, tem-se uma tendência das pessoas ter mais zelo e mais cuidado com aquilo que está sendo dito ou comentado. Então, a lei escrita foi um marco para que as pessoas pudessem não se lançarem ao caos social, ao caos da cidade. Imagine as nossas cidades se não houvessem as leis escritas. O que ocorreria? Um verdadeiro caos. Um outro elemento que contribuiu para o desenvolvimento da filosofia, que é um fator histórico, foi o surgimento das cidades, né. Para que muitos de nós já ouvimos falar que a Grécia, Atenas, é um berço da democracia, é o berço da civilização. Por quê? Porque lá foi constituídas as chamadas cidades-estados. Nessas cidades-estados,
havia uma estrutura organizacional em que as pessoas recebiam título de cidadão. Quem era cidadão? Não era o escravo, não era o estrangeiro, não era eh, a mulher, não era a criança, não era aquele que não tinha uma função social, ou profissão, que nós chamamos hoje como guerrilheiro, o artesão, o comerciante, etc., né. O cidadão é identificado aqui no século sétimo antes de Cristo como o homem, mas não o homem, qualquer tipo de homem. Era o homem livre e aquele que tinha atingido a maioridade e a capacidade de se autossustentar. Aqueles que estavam e que detinham o título de cidadão estavam no mesmo patamar de cidadania. Foi as duas palavrinhas que os gregos criaram: isonomia, igualdade perante a lei, e isegoria, o direito de fala nas assembleias públicas. O cidadão vai ter, então, o direito de discutir os rumos da cidade nas chamadas assembleias públicas. Até hoje, nós, inspirados nesse movimento grego, fazemos assembleias públicas para discutirmos as questões mais relevantes das nossas cidades, né? Nos vários conselhos que nós possuímos. Uma outra característica, então, que emana daí, que vem daí, é a consolidação ou a invenção da democracia, que também é fruto da criação dos gregos. Assim, a redescoberta da escrita, a criação da moeda, a lei escrita, a invenção das cidades e a consolidação da democracia junto marcam essas 5 colunas, essas 5 características que contribuíram para a transição do período mítico, mitológico, para o período racional ou filosófico.